Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de fitoterápico e nutracêutico, que é uma pergunta que sempre nos fazem de diferenciar esses dois componentes. Quando nós estamos falando de fitoterápicos, a gente está falando de um produto que é extraído exclusivamente de uma matéria-prima vegetal. Então são produtos exclusivos vegetais. A apresentação ela pode variar. Ela pode ser a partir de um pó, pode ser a partir de um extrato seco. Esse produto ele pode ser líquido, ele pode ser de pedaços rasgados da planta. Então tem várias formas da apresentação desse fitoterápico, mas todos são 100% de origem vegetal. Então não há que se falar de um produto sintético fitoterápico. Fitoterápico ele é extraído a partir de plantas. Nutracêutico, qual que é a diferença? Quando a gente fala de nutracêutico, a gente está falando de uma composição que tem presente um determinado componente biologicamente ativo nos alimentos. Então, ou seja, de alguma forma conseguiu concentrar um determinado componente ou determinados componentes que já existe na alimentação, só que de forma mais concentrada. Então aí nós estamos falando de alimentos, é como se a gente tivesse um super alimento concentrado. Quando a gente cita exemplos, eu acho que fica mais fácil de entender. A gente tem a uva, então a gente consegue fazer o extrato da uva. A gente está falando de um fitoterápico extraído a partir da uva. Existe um componente nesse extrato da uva que ele chama resveratrol. É um dos componentes do extrato da uva. Quando a gente consegue fazer a concentração desse componente resveratrol, ou seja, naquela composição a maior parte do que vai aparecer é o resveratrol, esse produto ele passa a ser conceitualmente um nutracêutico. Ele tem origem vegetal, tal como um fitoterápico, porém ele passa a ser um nutracêutico. Só que nem todos os nutracêuticos eles são de origem vegetal, né? Por quê? Porque a gente tem uma alimentação que não é exclusivamente vegetal. Então a gente tem o conhecido ômega 3, que é de origem de peixe. Então quando a gente consegue fazer a concentração desse componente de ômega 3 para que ele seja veiculado, né? Para que ele seja utilizado na apresentação de cápsula, a gente também está falando de um nutracêutico.